Olá, turminha do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula 2, na atividade 2 de diagnose, que é uma atividade de revisão dos assuntos do sétimo ano. Eu sou o professor Alenilson Nobre, professor da disciplina de Geografia, e essa videoaula ela está direcionada à atividade 2, para que vocês possam, a partir dessa videoaula, vocês conseguirem desenvolver a resolução, as respostas dessa atividade 2. Bora lá? Turminha, essa primeira questão que vocês estão aí com a atividade de vocês, para poder responder de acordo com essa videoaula, trata sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, que é um tema que vocês estudaram no comecinho do ano passado. E o que significa domínios morfoclimáticos brasileiros, professor? Relembra aí. Seria, na definição, a correspondência, a interação, a interdependência entre diversos elementos contidos na paisagem. Elementos naturais contidos na paisagem, elemento do clima, elemento do relevo, a vegetação, a hidrografia, o solo, a fauna, ou seja, esses elementos que são elementos interdependentes, esses elementos integrados à paisagem, e aí é possível distinguir determinadas áreas do território brasileiro. A distinção dessas áreas, a denominação dessas áreas, ela foi elaborada por um geógrafo brasileiro de nome Aziz Absaber. Esse geógrafo definiu uma regionalização, ou seja, uma divisão do território brasileiro nesses domínios morfoclimáticos, que eu tenho para vocês cada um desses domínios. E aí vocês percebam que a localização de número 1, domínio morfoclimático amazônico, está localizado ali na região norte do Brasil, que apresenta algumas características naturais, como terras baixas e de grande processo de sedimentação, principalmente possibilitada pelos os rios em que nós vamos encontrar nessa ampla região do nosso território. Clima, floresta equatorial. Observe bem aí na imagem a caracterização desse domínio amazônico. O segundo domínio morfoclimático é o domínio dos cerrados. Observe aí a localização geográfica dentro do território, que está localizado na porção central do Brasil. E como diz o nome, a vegetação de tipo cerrado, apresentando inúmeros chapadões nas feições de relevo. Observe aí também a imagem que eu trouxe para vocês aqui, nesse slide, a imagem desse domínio natural, o domínio morfoclimático dos cerrados. O número 3 é o domínio dos mares de morros, que está localizado na porção leste do litoral brasileiro, onde se encontra uma outra floresta, a floresta atlântica, ou também conhecida como Mata Atlântica, que apresenta um clima úmido bastante diversificado. Tá? Observe aqui o domínio 4, o domínio das Caatingas, que está localizado na porção da região nordestina, conhecido também como Polígono das Secas. É a região que apresenta os menores índices pluviométricos, ou seja, índices de chuvas, de formações cristalinas, áreas de depressões entre montanhas e também de clima semiárido. Então, essa combinação natural vai justamente traduzir na formação dessa paisagem natural que é tão conhecida por nós aqui da nossa região semiárida. Domínio das Caatingas. O quinto domínio morfoclimático é o domínio das araucárias, localizada na região sul do Brasil, com o habitat do pinheiro brasileiro, conhecido também como o pinheiro da araucária, que é uma região de planalto e de clima subtropical, clima frio do Brasil, clima que vai apresentar as menores médias de temperatura do Brasil. Observe aí a localização do mapa, viu? Vai acompanhando. Número 1,
domínio amazônico, número 2, o domínio do Cerrado, o número 3, o domínio de mares e morros, número 4, o domínio da Caatinga, o número 5, o domínio da Araucária, e por fim, o domínio número 6, o domínio das pradarias, região do sudeste gaúcho, né, da Rio Grande do Sul, na região do extremo sul do Brasil, onde se localiza uma região subtropical, as cochilas subtropicais. Então, esses domínios da pradarias recebem o nome também de coxilhas. Tá? Então, nós encontramos no Brasil 6 domínios morfoclimáticos. A questão 1, ela está relacionada a um desses domínios morfoclimáticos. Como eu mencionei para vocês, geógrafo brasileiro Aziz Absaber, importante geógrafo, ele identificou a predominância de 6 domínios morfoclimáticos do Brasil. Observe nessa imagem. E nessa imagem, a setinha aqui, ó, que indica a nossa cidade Pombal. E observe também a imagem do domínio morfoclimático correspondente a a localização da nossa cidade. Observe aqui também na legenda. E a pergunta é a seguinte: qual é o domínio morfoclimático que o município de Pombal, na setinha preta lá indicada, está inserido e que está representado na fotografia ao lado? Como é o nome desse domínio morfoclimático? É um daqueles 6. Escreva na letra A. Na letra B, vocês irão pesquisar 3 características naturais desse domínio morfoclimático que vocês responderam aqui na letra A. Então, vocês irão citar qual é o domínio morfoclimático na letra A e na letra B vocês irão pesquisar 3 características naturais desse domínio. Então, utilize a internet como fonte de pesquisa para que vocês possam resolver essa questão da letra B. Ok assim? O próximo tema levantado é sobre população. E aí eu trago conceitualmente população, um agrupamento humano de uma determinada localidade. E 2 conceitos importantes dentro do estudo da população é o de população absoluta e população relativa. População absoluta, turminha do 8º ano, relembrem, está relacionada à quantidade de habitantes de uma determinada área geográfica. Por exemplo, quantidade de habitantes que vivem no município de Pombal. Então, eu tenho a população absoluta do município de Pombal. Quantidade de habitantes, por exemplo, do estado da Paraíba. Aí eu vou ter a população absoluta do estado da Paraíba. População absoluta do Brasil é a quantidade de habitantes que vivem em nosso território. Já a população relativa possui um outro conceito, que é justamente a quantidade desses habitantes dividida pela área que ela ocupa. Então, você faz uma relação numérica, dividir a quantidade de habitantes e a área em quilômetro quadrado que ela ocupa. E aí, esse número, obtido por essa divisão, eu vou ter a minha população relativa. A população brasileira, trazer alguns dados, algumas características, né? É o 6º país em população absoluta. Até pouco tempo, o Brasil ele era considerado o 5º país. Só que aí ele perdeu uma posição e agora ele é o 6º país em população absoluta. O que é que significa dizer isso, pessoal? Que existem 5 países que possuem um número de habitantes maior do que o nosso. O Brasil, pela contagem, pela projeção atual, possui em nosso território mais de 200 milhões de habitantes. Outra característica da nossa população é a miscigenação de povos. Miscigenação, professor, o que é que significa esse termo? Calma, que daqui a pouco vocês irão pesquisar. A miscigenação significa uma mistura étnica que proporcionou a formação do povo brasileiro. Então, no Brasil, eu vou encontrar uma mistura étnica que vai ser
originária de alguns povos. E é justamente a questão, né, que traz sobre a questão 2, que traz para vocês pesquisarem o significado da expressão miscigenação. Então coloque aí no Google miscigenação, significado, recolha essa informação e escreva lá o conceito de miscigenação nessa questão 2, ok? Na questão 3, vocês irão também fazer uma outra pesquisa e de acordo com essa observação da imagem, indígenas, brancos e negros. Observem aí esses 3 povos, que são características distintas. Vocês irão pesquisar. A sociedade brasileira estruturou-se desde o início por meio dessa miscigenação étnico-cultural. Quais foram os 3 grupos? Acabei de mencionar, né? Que deram origem à formação do povo brasileiro. Olha essa imagem aqui. Olha aí os 3 grupos étnicos, né? Que deram origem a essa formação do povo brasileiro, que é resultante, né? Dessa mistura étnica. E aí nós temos uma grande diversidade cultural fruto dessa miscigenação. Quais são esses 3 povos? Escrevam aí, viu, gente? Pesquisa na internet com base em que povos a população brasileira foi estruturada. Beleza? Na questão 4, verdadeiro ou falso? Para as seguintes afirmativas. Nós temos aí 5 afirmativas. Vocês irão responder verdadeiro ou falso. Na afirmativa da letra A, o povo brasileiro ele foi formado por mistura de raças? Isso é verdadeiro ou falso? O branco já vivia no Brasil, depois vieram os índios? E aí? Isso é verdadeiro ou ele é falso? Os índios estavam aqui e chegaram os brancos depois? Verdadeiro ou falso? Entre as muitas contribuições dos povos africanos, a cultura brasileira destacam-se ritmos, danças, como o samba, como a capoeira. Isso aí é verdadeiro ou é falso? E na letra E, a cultura brasileira ela não conta com influências de imigrantes, né? As pessoas que vieram de fora, da Europa e da Ásia. Nós não encontramos influência desses imigrantes. Isso é verdadeiro ou é falso? Beleza, pessoal? Então a questão 4, verdadeiro ou falso para essas afirmativas abaixo acerca da população. Na questão 5, vocês também utilizarão a ferramenta da pesquisa aí com vocês, né? E vocês irão ler esse texto que eu vou ler aqui para vocês sobre o território brasileiro, que é um território muito extenso. Por isso, o que você vê em seus lugares de vivência, por exemplo, na nossa cidade aqui de Pombal, talvez não sirva como um parâmetro para todo o país. Para sabermos os aspectos de nossa sociedade que precisam de atenção, é preciso utilizar e analisar os indicadores sociais. Eu pergunto a vocês nessa questão 5, o que são indicadores sociais? Vocês irão pesquisar na internet o que são indicadores sociais, irão descrever e depois vocês irão responder essa segunda pergunta. Cite alguns desses indicadores. Quais seriam esses indicadores sociais da população? Vou citar aqui um para vocês. A taxa da expectativa de vida do Brasil. Então, é um dos indicadores sociais, né? Então, vocês vão responder, escrever o que são indicadores sociais e depois vocês vão citar alguns desses indicadores. Cite pelo menos 3. Tá legal? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula. Aproveite, se inscrevam aí no canal, quem ainda não se inscreveu. Nosso canal dedicado às nossas aulas, às nossas aulas de geografia, né, no canal do YouTube, Ale Turminha Geo, canal dedicado às nossas aulas. Grande abraço, pessoal, e boa semana a todos. Tchau, tchau.